Palavra do céu para a tua vida. Marcos, capítulo de número 10. Marcos 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46. Vai encontrando, vai dando um sinal. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos 10, 46. Diz assim a palavra do Senhor. Se você está sem Bíblia, acompanhe no telão. E vieram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém por essa palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Queremos ouvir tua voz uma vez mais. Assim como o Senhor moveu as águas pela manhã, move as águas agora à noite. Queremos sair daqui, Pai, transformados pelo poder da tua palavra. Tira agora toda inquietação, toda preocupação, toda angústia. Que o nosso coração e a nossa mente venham estar cativo àquilo que for liberado. E essa semente que vai ser liberada, ela vai germinar e dar muitos frutos para a glória do teu santo nome. Você diz amém e graças a Deus. É um texto muito conhecido, um texto muito pregado, muito falado. E eu fui dormir ontem com esse texto no coração. E Deus falando ao meu espírito sobre algumas verdades que estão aqui contidas. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Queria muito que você redobrasse a atenção, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra. A Bíblia vai apresentar um homem. Esse homem, o nome dele não é importante aqui. O chamam de Bartimeu. Bartimeu não é nome. Bar significa filho, Timeu é o pai. Filho de Timeu. Esse homem, ele é cego. Esse homem agora está em Jericó. Esse homem possui uma capa. Capa essa que Roma entregava para alguém mendigar aonde estava. Esse homem vai ficar abandonado em um lugar, em uma cidade que era uma terra maldita. Eu disse que Jericó era uma terra. Então observe algumas coisas que vão acontecer com ele. Ele está num ambiente de maldição. Rotularam ele com a capa. Ele agora está cego. Só que eu preciso que você entenda. Eu não vou nem entrar nas vertentes que diz como ele chegou nessa situação, porque não importa como ele chegou nessa situação. O texto só deixa claro que um dia ele enxergou e não enxerga mais. Um dia ele enxergou e não enxerga. E hoje eu quero pregar a partir disso. Alguém que está aqui, que viveu algo em Deus que foi muito bom, mas não consegue viver mais. E não importa o que aconteceu, que te trouxe essa situação, nessa condição. O que eu quero liberar nessa noite é que existe uma transformação através de Jesus Cristo. Existe uma mudança através do Todo-Poderoso. É interessante que ele perde a visão. Só que enquanto ele perde a visão, a Bíblia vai dizer que ele consegue agora apurar uma outra habilidade, que é a habilidade de ouvir. Então ele parou de focar naquilo que ele perdeu e começou a focar naquilo que estava funcionando. Tem hora que Deus vai permitir algumas perdas em nossas vidas, para que a gente possa focar em outras coisas que estão funcionando. Talvez você entrou por essas portas aqui hoje e já perdeu diversas coisas. Não foque nisso. Foque naquilo que está em andamento, naquilo que está em crescimento, naquilo que está andando, naquilo que está sendo, sabe, está tendo um progresso, havendo um progresso. Então Deus hoje trouxe alguém nesse lugar para dizer: você perdeu em uma parte, mas está ganhando habilidades em outra. Você não está enxergando, mas está ouvindo muito bem. Aquele homem era cego, mas não era surdo. Vou dizer de novo: aquele homem era cego, mas não era
Você sabia que a nossa fé também ela é assim? A nossa fé é cega. Vou falar de novo, a nossa fé é, e quem diz não sou eu, é o escritor aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então a nossa fé ela é cega, mas a nossa fé não é surda. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que funciona isso, pastor? A fé é assim, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando. Os meus olhos ainda não contemplaram, mas eu sei que vai acontecer. A fé não precisa ver, a fé precisa crer. Aquele homem não conseguia enxergar, mas ele acreditava que a vida dele iria mudar, porque estava passando alguém ali que ia transformar toda a história dele. Eu preciso pregar para alguém nessa noite e dizer: você pode não estar vendo mudanças no mundo físico, mas existem mudanças no mundo espiritual que vai atingir o mundo físico. Talvez você não conseguiu contemplar ainda mudanças no cenário a qual você está vivendo, mas o Pai já deu ordem, as coisas vão mudar para o teu lado, as coisas vão ser transformadas. A terra que ele está é uma terra maldita. Eu disse que é uma terra. Quando Josué foi conquistar aquela terra, ele estava entre o deserto e a promessa. Quando eles conquistam debaixo de grande vitória, mas de muita luta, ele falou: olha, essa terra aqui ela é maldita. Quem tentar reerguer essa terra, os filhos morrerão. Deixa eu ler com você Josué capítulo número 6, versículo de número 26. Fala com seu vizinho, está escrito: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Está dizendo assim: olha, quando você começar a mexer na terra, seus filhos vão morrer. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, que um homem chamado Hilel, ele vai reedificar Jericó. Ele consegue reedificar, só que ele perde os seus filhos. Os seus filhos morrem. A terra é maldita. Eu disse que a terra é tão maldita que os sacerdotes decidiram: nós não vamos passar em Jericó, nós não vamos caminhar por Jericó. Os profetas decidiram: nós não vamos entrar em Jericó. É uma terra maldita, é um lugar amaldiçoado. Aí vem Jesus, e Jesus agora vai passar onde ninguém quer passar. Jesus vai pisar aonde ninguém quer pisar. Jesus vai passar por Jericó. Ninguém quer pisar na sua Jericó, mas eu conheço um que está disposto a pisar aonde ninguém quer pisar. Ele vai te socorrer aonde ninguém quer te socorrer. Ele vai fazer milagre aonde ninguém quer ir, operar nada através de Deus. Só que hoje eu vim com a notícia dos céus. Se você está em um ambiente de maldição, se você está em dificuldade de relacionamento, de crescimento, Jesus hoje vai passar pela tua Jericó. Eu preciso alertar alguém, porque no ministério todo de Jesus, ele só passou em Jericó uma única vez. Talvez eu prego para alguém aqui que você só tem mais uma oportunidade, e Jesus está dizendo: agarra essa oportunidade, porque a sua história vai ser transformada. Ah, meu irmão, se é para aplaudir, aplaude direito. Se é para glorificar, glorifica direito nesse lugar. Quando ele ouve um barulho diferente naquela terra, porque quando Jesus passa, algumas coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que quando ele ouve que o barulho é diferente, ele pergunta: quem está vindo por aí? Alguém, para desmerecer, vai dizer: é Jesus de Nazaré, porque sabia que de Nazaré não sai nada de bom. Nazaré é uma terra muito pobre, muito terrível. E alguém gritou brincando com ele, falando assim: olha, é Jesus de Nazaré, para ele não se empolgar. Só que aquele homem, a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele começou a clamar. Quando ele ouviu, ele começou a clamar. E aqui eu preciso que você preste atenção no clamor desse homem. A Bíblia diz que quando ele olha e começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse clamor tem muitas verdades aqui que eu preciso compartilhar com você. Quando ele diz Jesus, ele está reconhecendo
Jesus significa Deus é salvação, Jeová é salvação. Ele está dizendo: você que carrega a salvação, você também é filho de Davi. Filho de Davi, ele está dizendo: você tem um reino e você é rei. Eu sei que você pode salvar, você tem um reino e você é rei. Aí ele fala: tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: pega tudo que é bom, que está dentro de você, e coloca sobre a minha miséria. Quando esse homem começa a clamar, algo começa a se mover em seu favor. Ele não está vendo, mas ele está ouvindo e está clamando. Aqui a Bíblia diz que Jesus, quando está passando, Jesus para. Eu disse que Jesus, aqui eu preciso pregar para você, porque o clamor desse homem vai ser ouvido, vai ser respondido. Todos os dias Jesus está passando, mas não é todo dia que ele para. Todos os cultos ele se apresenta, mas não é todos os cultos que ele para. Por quê? Ele só para quando alguma coisa atrai a presença dele. É por isso que tem pessoas que vieram passear hoje à noite, não tinham o que fazer, falou: vou lá, um louvor bom, uma palavra legal, um ambiente gostoso, vou lá. Mas eles não vieram se envolver, eles não vieram parar Jesus nesse ambiente. Jesus vai passar, eles vão sair e vai ser como se nada tivesse acontecido. Mas tem aqueles que entraram aqui e falam assim: eu entrei de uma maneira, mas vou sair transformado. Hoje Jesus não passa desapercebido. Hoje eu vou clamar até que Ele me escute, até que Ele me responda. Se tem alguém comigo nesse lugar que está na mesma fé, alguém que vai parar Jesus nesse lugar, reage nesse ambiente em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. Jesus, você precisa entender que demônio não para Jesus, anjo não para Jesus, o homem sem fé não para Jesus. Mas quando Jesus encontra alguém que clama, clamor não é uma oração convencional, clamor é o grito da alma. O problema nosso é que a gente vem para a igreja e quer fazer uma oração assim: Senhor, me cura, Senhor, me transforma. Ele olha e fala assim: o dia que você clamar de verdade, o dia que a sua alma gritar de verdade, eu vou ser o primeiro a te responder, eu vou ser o primeiro a manifestar a minha glória sobre a tua vida. O problema é que o nosso clamor incomoda muita gente. O nosso clamor mexe com muitas pessoas, porque as pessoas sabem que quando a gente clama, Deus responde. E eles querem silenciar o nosso clamor. Toda vez que você se propor a clamar, vão se levantar os opositores, vão se levantar os inimigos, vão se levantar aqueles que querem paralisar a tua oração, o teu clamor. Mas eu vim te dizer, quando você começar a clamar e alguém falar: para, cala a boca, não faz isso, aumenta o nível do teu clamor, aumenta a intensidade da tua busca. Não paralise porque alguém está falando, não paralise porque alguém está zombando. Eles podem zombar hoje, mas vão ter que aplaudir amanhã. Eles podem caçoar hoje, mas amanhã vão ter que reconhecer que há um Deus na tua vida, há um Deus na tua história. Então hoje eu vim encorajar algumas pessoas, porque, pastor, o clamor ainda funciona, o clamor ainda traz resultado. É por isso que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fala com seu irmão: volte a clamar. Você não está aí não. Chacoalha esse santo e fala assim: meu irmão, volte a clamar. A Bíblia diz que eles tentaram se opor, eles tentaram reprimir o clamor daquele homem, mas ele clamava cada vez mais. E eu separei alguns pontos, 6 pontos aqui. Quando é que Jesus responde um clamor? Baseado nesse texto. É só isso que eu quero compartilhar nessa noite. E nós vamos cear e vamos para casa alimentados com essa palavra. Por que que Jesus ouviu o clamor desse homem? Primeiro, porque no clamor dele havia reconhecimento. Toda vez que você clamar a Jesus, você precisa reconhecer quem é o Jesus que você está clamando. Ele diz: tu és Jesus, tu és Jeová, aquele que salva. Ele está engrandecendo Jesus, ele está reconhecendo que Jesus tem todo o poder. Quando você clama e só apresenta a sua necessidade, Jesus não vai responder. Mas quando você começa o seu clamor, primeiro reconhecendo quem Ele é, ali você já chama a atenção de Jesus. Então hoje eu quero te encorajar. Quando clamar, comece clamando, mas comece reconhecendo quem Ele é. Fala: tu és poderoso, tu és tremendo, não há outro como... Você está entendendo isso aqui nessa noite?
Eu preciso que você faça isso com muita inteligência e muita sabedoria, para que os céus venham de encontro à tua vida e venham impactar a tua história. Então a primeira coisa que o Senhor me faz é reconhecer. Enquanto alguém dizia de Nazaré, falou assim: não, esse é aquele que salva, esse é aquele que tem todo o poder. Meu irmão, não permitam eles desmerecer o Deus que você serve. Quando alguém fala do teu Deus, levanta a tua voz e fala assim: não, do meu Deus você não fala, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é maravilhoso. Segundo, o que, pastor? Nesse clamor tem adoração. Tem gente quando vai clamar só apresenta a necessidade. Tem gente quando vai clamar só fala do que precisa viver, dos milagres que quer viver da parte de Deus, e você não consegue adorar. Mas o que movimenta os céus não é a sua necessidade, é a sua adoração. É por isso que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em... Aquele homem clamou: Jesus, filho de Davi. Ele começou a adorar Jesus. Ele começou a dizer: o Senhor tem reino, o Senhor é rei. Eu te adoro, eu te sirvo, eu estou aqui. Eu reconheço a tua majestade, eu reconheço o teu poder. E na medida que ele foi adorando, ali Jesus foi parando, ali Jesus foi se voltando para ele. Eu sei, irmão, que você entrou aqui cheio de luta, cheio de dificuldade, mas antes de apresentar a sua dificuldade para Deus, que tal você apresentar a tua adoração a Ele? É ambiente de você levantar a mão e glorificar. É ambiente de você falar assim: não existe Deus como o nosso Deus. A luta que você passa, é bem certo que muitas pessoas passam uma luta igual ou pior. Vou falar de novo. A luta que você está enfrentando, talvez financeira, sentimental, mas não sei, muitas pessoas passam igual ou pior. O que leva Deus a atender uns e outros não, sendo que estamos no mesmo ambiente? É o nível da adoração. Imagina quantas pessoas que entram por essa porta e falam assim: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Ele olha e fala assim: estou querendo abrir, mas eu estou procurando, cadê a minha? Adorar. Aí você entra um culto inteiro, não consegue levantar a mão, não consegue erguer os braços ao céu, não consegue glorificar, não consegue dar um aleluia, fica calado o culto inteiro, fica em silêncio o tempo inteiro, e chega no final e fala assim: Deus não me respondeu, Deus não falou comigo. É claro, Ele não perde tempo com quem não sabe adorar. Vou sair do texto rapidinho e volto. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Tinha Marta e Maria. Marta, quando viu Jesus, falou: meu irmão está morto, se o Senhor estivesse aqui, ele teria ressuscitado, ele nem teria morrido. Jesus não fez nada, falou assim: vai lá e chama Maria. A Bíblia diz que quando Maria chega, ao invés dela falar da necessidade, ela cai, se prostra de joelho e adora Ele. Enquanto ela adora, Ele vai lá e opera um milagre. O segredo não está na necessidade, está na adoração. O segredo não está naquilo que você precisa, naquilo que você entrega, mesmo necessitando. É mesmo sangrando, falando: eu vou te adorar. É mesmo em falta, eu vou te exaltar. É mesmo perdendo, eu falo: eu vou continuar sendo fiel a ti. Nada vai me arrancar da tua presença, nada vai me arrancar de... Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Então ele tinha reconhecimento, ele tinha adoração. Terceiro, ele era persistente. Ele não parou de clamar. Eu vejo pessoas que qualquer coisinha para de clamar, qualquer coisinha para de buscar. Eu não recebi, parei de clamar. Jesus não falou, parei de clamar. Eu vim na igreja, Jesus não fez, eu não clamo mais. Só que a Bíblia nos diz para a gente clamar sem cessar. Você não pode parar o seu clamor, você precisa persistir no seu clamor. Aquele homem começou a clamar e ele não parou de clamar. Alguns vão dizer que ele clamou durante 12 vezes até Jesus escutar, até Jesus atender. Ele não parou de clamar. Eu preciso falar com alguém aqui nessa noite. O que, pastor? Você precisa clamar até o milagre acontecer. Você não pode desviar o teu clamor, você não pode perder o foco, você não pode se distrair. Clame até que Deus te responda. Quarto, o que, pastor? Ele não se calou diante da oposição. Quando as pessoas se oporem a você, tentarem menosprezar a tua fé, não cale o seu clamor, não paralise o seu clamor. Tem pessoas que vão zombar de você enquanto você está na necessidade. Tem pessoas que vão rir da sua condição,
mas enquanto você está clamando, você está movendo os céus ao seu favor. Então não pare de clamar, mesmo que tenha oposições, mesmo que inimigos se levantem e falem assim: cala a boca, não grita mais, não fala mais. Continue clamando, continue clamando. Fala com o seu vizinho: não pare de clamar. Quinto, o que mais, pastor? A Bíblia diz que ele intensificou o seu clamor. Sabe o que é intensificar? É aumentar o nível do clamor. Ele começou falando no nível. Quando a multidão tentou repreender ele foi aumentando o nível da voz, não foi diminuindo. E tem gente que é assim: quando a multidão começa a oprimir, ele começa agora a paralisar a sua voz. Ele para de clamar, ele para de buscar, ele para de crer, ele para de acreditar. Ele não consegue mais funcionar nesse ambiente. Mas aquele homem, ele era cego, mas não era surdo. Ele falou: o quê? Se ele está passando aqui, alguma coisa vai acontecer. Eu não vou parar o meu clamor. Quando alguém dizia: olha, não grita mais, ele clamava mais alto. Quando alguém dizia: ei, faz silêncio, não vai te responder, ele clamava mais alto. O nosso problema hoje é que qualquer coisinha está nos calando, nos silenciando. Ei, meu irmão, eu não tenho compromisso com a terra, eu tenho compromisso com o céu e com a palavra de Deus. Se Deus está dizendo grita mais alto, grita, clame. Não importa quem está do seu lado, ele não pode te socorrer, ela não pode te socorrer, mas aquele que ouve clamor, ele ainda pode operar um grande milagre na tua vida. Quem crê nisso, reage aí. Quem crê nisso, reage aí. Você está feliz, você grita. Você vai no jogo do seu time, você grita. Você vai no show, você grita. Aí com Deus você quer falar baixinho, você quer enganar quem? Igreja precisa gritar, não, na sua que não precisa. Igreja não precisa dessa barulhada, não, na sua que não precisa. Você está sendo treinado para um ambiente morto e frio. Nós estamos sendo treinados para um ambiente de glória. Sabe o que esse povo grita? É porque é um povo que entendeu que o nosso clamor não pode diminuir, o nosso clamor tem que aumentar. O mundo não vai nos silenciar, a dificuldade não vai nos silenciar. Quanto mais eles tentam, mais nós vamos clamar, mais nós vamos... Quem está comigo nesse ambiente, solta um grito de glória nesse ambiente. Sexto, Deus responde clamor quando eu tenho entendimento do que eu quero. Aquele homem tinha entendimento do que ele queria, ao ponto que quando Jesus perguntou, ele não se perdeu. Ele sabia o que queria. Eu preciso alertar você: se você clamar sem entendimento do que quer, ele não vai te responder. Porque tem gente que é assim, ó. Ele varia de ser próspero, abrir portas, ser curado e Deus tocar na família, tudo de uma vez só. Você sabe o que você quer de verdade? Aquele homem que estava numa condição terrível, ele sabia o que ele queria, ao ponto quando Jesus pergunta: o que você quer? Ele fala: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Será que você está clamando com inteligência? Será que você está clamando com a linha certa? Sabendo o que quer de Deus, aonde quer chegar em Deus? Não clame perdido, não clame porque o outro está clamando. Clame que você tem um propósito, um entendimento daquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Aquele homem sabia o que queria. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que você quer? A Bíblia diz que Jesus parou e Jesus mandou chamar. Jesus mandou? Isso é lindo, você não dá um glória, agora você está ruim. Porque aqueles que estavam mandando ele calar a boca, agora tiveram que vir e chamar. Fala: vem, ele está te chamando. Vem, ele está te chamando. Não entendeu ainda? Antes era acusando: cala a boca, grita não, para com isso, repreendendo você. Mas depois fala assim: vem. E sabe o que é melhor? Quando Jesus manda, o negócio é diferente. Antes eles estavam repreendendo, mas quando a gente lê o texto agora fala assim: ei, 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 ele te chamou, tem de bom ânimo. Você não entendeu? Quem estava repreendendo
Quem estava maldizendo, mandando ele calar a boca, falou assim: ó, se anima aí, porque quem te chamou é poderoso. Se anima aí, porque quem te chamou muda a história. Eu vim lembrar essa palavra hoje. Jesus está chamando alguém pelo nome nessa noite. Ei, a mesma boca que praguejou vai ser a mesma boca que abençoar. Ei, você não está entendendo? A mão que tocou para fazer o mal vai ser a mesma mão que vai liberar bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quem crê comigo aí, reage nesse lugar. Tem de bom ânimo. Levanta-te. Levanta-te, que Ele te chama. Antes cala a boca, não fala nada, fica em silêncio. Agora, tem de bom ânimo, fica de pé. Coisa linda. A Bíblia diz que Ele se levantou e tirou a capa que estava sobre si, e lançando de si a capa é o que o Roma rotulou ele. Roma rotulou ele como mendigo. Roma rotulou ele como alguém necessitado. E o mundo tem feito isso conosco. Está nos rotulando por aquilo que aconteceu no passado, lá atrás. Só que quando Jesus te chama, logo Ele vai mandar arrancar o rótulo que estava sobre a sua vida. A forma que você era conhecida não será como você vai ser conhecido a partir de agora. Vou falar de novo, vou liberar essa palavra. Não importa o que aconteceu lá atrás, quando Jesus te chama, o rótulo cai por terra. Eu vim pregar hoje que tem rótulos caindo por terra. Era maconheiro, não é mais, agora é homem de Deus, servo de Deus. Ah, pastor, era prostituta, não é mais, agora é serva do Deus Altíssimo. Era linguarudo, começava a fiar, agora não é mais, agora é uma profetisa, um profeta do Senhor. Deus vai quebrar os rótulos nessa noite para fazer uma nova história na tua vida. Ah, meu irmão, quem concorda que reage nesse lugar? Ele levanta e foi ter com Jesus. Observa, Jesus parou, Jesus chamou e Jesus falou. Quando o seu clamor entra em reconhecimento, em adoração, quando o seu clamor tem entendimento, quando você começa a provocar o céu, Jesus não só para, Ele te chama. Jesus não só te chama, Ele começa a falar com você. Talvez você não está ouvindo a voz dele, é porque você parou de clamar, você parou de buscar. E hoje o Pai está nos incentivando: volte a clamar, volte a buscar, porque coisas poderosas vão acontecer. Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu? Ele diz que eu torne a... O que ele pede para Jesus? Voltar a ver, tornar a ver. E Jesus vai falar com ele novamente. O texto diz assim: e Jesus lhe diz: vai, a tua fé te... Tem uma pessoa comigo nesse lugar. Vai, a tua fé te... Vai a tua... Vai a tua... Você precisa entender que sem fé você não consegue. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Aquele homem naquela condição de maldição, de limitação, mendigando, ele exercitou a fé e falou: vou clamar porque a história vai mudar. E Jesus diz: a tua fé peraí, está errado aqui. Porque ele pede para voltar a enxergar e Jesus salva. É porque o interesse de Jesus é, antes de mudar o que está do lado de fora, é marcar você pelo lado de dentro. Mais importante do que ele te dar aquilo que você quer, é ele fazer aquilo que você precisa. Então hoje Jesus está indo em direção a alguém, falando assim: eu vou mudar a tua vida, mas eu começo por dentro primeiro. Eu começo te marcando por dentro primeiro. E quando eu te marcar por dentro, mudar por dentro, do lado de fora será transformado. Ei, ele quer marcar algo em você que vai levar você por
toda a eternidade ao lado dele. Aquele homem pede para ver e Jesus salva. Aquele homem pede para enxergar e Jesus traz a salvação para ele, porque ele exercitou a fé. É Jesus dizendo: eu vou trabalhar naquilo que é eterno, porque o passageiro eu sei suprir, eu sei prover, eu sei manifestar o meu poder sobre a tua vida. Tem alguém que entrou por essa porta pedindo: Senhor, muda do lado de fora. Ele falou assim: primeiro eu vou fazer uma revolução interna, primeiro eu vou fazer um tratamento interno, primeiro eu vou modificar aqui por dentro, porque aqui de fora logo vai acontecer. Ah, meu irmão, Deus hoje está escolhendo pessoas dessa casa para fazer uma obra perfeita por dentro, e logo todos vão perceber, porque o lado de fora também vai mudar. Vai a tua fé ti? Vai a tua fé ti? E o texto diz: e logo viu. Fala comigo: e logo. Quando por dentro aconteceu um milagre, Jesus tem pressa em resolver por fora. Quando ele te selar por dentro, pode ficar em paz, que por fora também será marcado. Só que ele nunca mexe por fora sem antes mexer por dentro, porque ele não quer te perder. Ele não quer perder você. Tem pessoas que, se Jesus não marcar por dentro, não mexer por dentro, ele ganhar muito dinheiro, ele abandona Jesus. Jesus fala assim: vou mudar por dentro, porque o que eu vou liberar vai ser tão poderoso, que se eu não mudar por dentro, eu perco ele. Para não perder ele, eu vou começar uma obra interna primeiro. Eu não sei se você sabe, mas antes, Deus, ele começava colocando as coisas boas primeiro. Adão antes vai descer direto no jardim. E agora? Agora não, arranca do Egito, passa no deserto, para chegar na terra da promessa. Porque ele entendeu que quando entrega de uma vez, você não valoriza. Eu não valorizo. Mas quando eu passo pelos processos da vida, eu entendo que foi ele o tempo inteiro cuidando de mim, guardando a minha vida. Você está comigo nesse lugar? O texto diz: e logo viu, e logo, Deus tem pressa. Ele tem pressa em fazer uma obra na tua vida. Só que você precisa abrir o teu coração. O que ele quer fazer por fora, ele vai fazer, mas ele começa por dentro. Então, se está demorando, é porque você não está deixando ele trabalhar por dentro. Aí logo por fora começa a demorar. Mas quando você abre o coração, e logo viu, e logo aconteceu, e logo os resultados vão chegar, e logo a glória dele vai se manifestar. Termino. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo... Isso aqui é lindo, porque aquele homem volta a ver, mas ele não abandona Jesus. Ele começa a seguir Jesus. Ele começa a seguir. Ele começa agora a ir atrás de Jesus. Aonde Jesus pisa, ele pisa. Aonde Jesus vai, ele vai. Isso aqui é muito lindo, porque sabe a terra que ele estava? Qual era a terra? Jericó. O lugar mais baixo da Palestina se chama Jericó. Mas ele começa a seguir quem? A Jesus. E se você ler o capítulo seguinte, que é o capítulo 11, diz assim: e logo que se aproximaram de Jerusalém. Agora Jesus está indo rumo a Jerusalém, o ponto mais alto da Palestina. Não pegou, não entendeu? Vou melhorar para você entender. Ele começou cego, ele começou mendigo, ele começou à beira do caminho, mas ele terminou enxergando, sem capa, sem rótulo, saindo do ambiente de maldição e entrando para o ambiente. Você não sabe o que é Jerusalém? Jerusalém é a cidade do grande rei, é o ambiente da paz, é o lugar que Deus cuida. Jesus está dizendo: se você me seguir, eu não só vou fazer o que você quer, mas eu vou te elevar nas alturas, eu vou te arrancar de postos baixos e vou te elevar para lugares altos. Você vai ter a chance em Israel, e você vai entender que quando nós seguimos a Jesus, é impossível continuar no ambiente de maldição, é impossível permanecer no ambiente de maldição, porque quem segue Jesus é levado ao ambiente da casa do rei. A casa do rei não é aqui embaixo, a casa do rei é lá em cima. E o convite continuou de pé. Qual é? Ele disse: eu vou arrancar vocês da maldição. O mundo jaz do maligno, mas um dia eu vou arrebatar a minha igreja e vou levar para Nova Jerusalém celestial, e nós sairemos do ambiente de maldição e entraremos eternamente para o ambiente da bênção, da vitória. Quem crê nessa palavra, reage aí. Fica de pé.